Fala, trader, trazendo aí a análise semanal de mercado, né? Mais uma semana, basicamente a última semana de julho, né? Eu quero compartilhar com você o que nós podemos esperar para essa semana operacional, né? Cenário esse que vai se desenrolar aí nos ativos que nós temos acompanhado aqui, né? Nos futuros de Bitcoin, dólar e índice, né? Mini índice Bovespa e mini dólar futuro, tá bom? E aí nós vamos fazer basicamente aquela análise, geralmente quando começando ali pelos tempos gráficos maiores, dando até uma continuidade, né, das análises que nós fazemos aqui continuamente, nas análises semanais, olhando ali para aqueles cenários de médio e longo prazo, ou seja, o que nós podemos esperar para o Bitcoin. Será que o Bitcoin vai dar continuidade ao movimento de alta que nós já estamos especulando aqui há alguns meses, né? Será que o dólar realmente falhar e devolver toda aquela movimentação de alta que aconteceu, aquela máxima histórica? E o índice, né? Para onde que o índice vai? E aí, baseado, ou seja, para a gente conseguir extrair essas informações, né, numa certa probabilidade, nós vamos utilizar a análise técnica clássica para extrair informações lógicas do comportamento do preço. Ou seja, não são, né, coisas exatas, né, são probabilidades, né, tem princípios matemáticos, técnicos, mas tem também uma questão emocional que move o mercado, que é basicamente o sentimento da massa, ou seja, né, o que basicamente o mercado ele é composto por participantes, né, e existe um sentimento otimista ou pessimista que faz esses mercados se movimentarem. Então, o interessante da análise gráfica é que ela consegue trazer com uma certa previsibilidade, né, esses cenários, né, comportamentais, esses cenários emocionais, tá bom? E aí nós utilizamos a análise técnica que já vem se validando desde antes de Charles Dow, né? Nós já temos relatos aí muito mais antigos que Charles Dow. Charles Dow praticamente, digamos assim, né, a análise técnica ficou mais forte aqui no Ocidente, né, através de Charles Dow, mas a análise técnica ela já é algo muito antigo, tá bom? Bem, se você ainda não me conhece, eu sou o Daniel Tenório, já estou aqui basicamente há quase 8 anos no mercado, e o objetivo aqui é compartilhar, né, com você, né, vídeos educacionais, desde tanto técnico como comportamentais, gestão, ou seja, mindsets, que é entregue aqui no canal basicamente. Então, segunda, quarta e sextas-feiras, né, são vídeos que eu compartilho aqui também. Alguns sábados eu quero começar a manter aqui a minha atividade também aos sábados, e aos domingos, que no caso são as análises semanais de mercado. Tá bom? Bem, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa eu compartilhar a tela com você para a gente avançar aqui para os gráficos, né? Bem, vamos começar aqui pelo Bitcoin e depois nós avançamos aí para o contrato de dólar, depois contrato de índice, tá? O Bitcoin, eu vou fazer uma análise completa dele passando pelo contrato contínuo, tá bom? Eu não vou entrar no contrato vigente, tá? O que nós temos aqui? Uma tendência de alta que foi estabelecida no Bitcoin desde que o Bitcoin foi lançado, certo? E o que nós estamos observando aqui, já aproximando o preço, né, nesse gráfico mensal, nós falamos sobre o contexto técnico que nós tivemos de compra, isso para uma posição de médio e longo prazo, né, que deu aqui no mês de abril, ou seja, quando nós tivemos aqui o fechamento de abril, pelo gráfico mensal, ele deixou aqui para mim um contexto comprador, ou seja, você tinha um padrão de engolfo, numa retração de 50% de FIBO desse último movimento impulsivo, certo? Tínhamos nesse momento também as médias de 9 e 20 períodos alinhadas, ou seja, era um cenário comprador. Então, sua compra basicamente aconteceria na superação do fechamento do candle do mês de abril, stop na mínima dele, e você teria seu alvo aí, como nós já comentamos, como uma possibilidade de alvo, ou talvez parcial, né? Eu diria talvez até uma parcial, basicamente aí no 700 mil, e aqui com grande probabilidade ele vai buscar. Então você teria mais ou menos aqui acho que seria justo aqui uma parcial, né? Um alvo final não, né? Seria basicamente uma parcial aqui, ou seja, uma parcial de 1 para 1, ou alguma coisa muito próxima disso, ou simplesmente, se você não fizer parcial, você vai conduzindo o seu trade, tá? O Bitcoin tem contexto técnico para se desenvolver a níveis bem superiores a 700 mil, tá bom? Eu tenho falado sobre o Bitcoin a 700 mil, mas olha só, nós temos alvo técnico aí para 1 milhão, tá bom? Então, quando eu olho para esse gráfico, né, e observo o cenário aqui se desenrolando, nós não podemos descartar a possibilidade do Bitcoin vir buscar essa região do 1 milhão, tá bom? É possível, tá? Tecnicamente é possível. Vamos observar como que ele vai se comportar nessa máxima, que foi deixada aqui basicamente no mês de dezembro de 2024, tá bom? E vamos observar como que vai acontecer aqui o fechamento desse mês atual, desse mês de julho, ou seja, se ele vai conseguir realmente fechar rompendo essa região ou se ele vai falhar similar ao que ele falhou aqui em meados de dezembro de 2024, tá bom? Então, se você está comprado no Bitcoin,
mantenha a sua posição porque o contexto é de alta. Aí a questão é, aí vem um ponto importante aqui, para a gente dar continuidade, eu preciso reforçar isso aqui. A questão é, por onde você comprou o Bitcoin? Você foi lá, por exemplo, no mercado Bitcoin, na plataforma, no site, fez a compra lá pelo site? Ou você entrou no home broker e fez a sua compra baseado na análise técnica? Por que eu estou comentando isso? Eu tenho, por exemplo, pessoas próximas da família que estão, por exemplo, investindo no mercado de ações americano. Só que o que acontece? Ele não tem essa visão, ele não teve essa visão técnica para comprar. E aí o que aconteceu? Ele comprou numa máxima, entende? Então ele está segurando toda uma correção que está acontecendo nesse mercado, nessas ações, até a última vez que eu analisei as ações para ele. Uma correção bem significativa, ou seja, porque ele não utilizou a análise técnica para dar o momento. Então, você não precisa ser um cara extremamente especialista na análise técnica, mas se você começa a pensar em fazer investimentos de médio e longo prazo, seja em ações, seja em futuros, seja em criptomoedas, seja em fundo imobiliário, você precisa ter como ponto de partida, como tomada de decisão, a análise técnica. Por quê? A análise técnica ela vai conseguir te posicionar num gráfico no melhor momento, ou seja, e tecnicamente você vai comprar numa região, digamos assim, que você pode considerar, né, de forma resumida, que o mercado está sobrevendido, ou seja, um preço justo, tá bom? Uma coisa é você comprar um mercado que já fez um movimento de alta, fez um movimento corretivo e está dando indício de continuação de uma tendência de alta, como foi no Bitcoin, gráfico mensal, mês de abril, certo? Outra coisa, por exemplo, é você comprar o ativo quando você não olha para o gráfico e comprar ele em qualquer região. Aí, às vezes, o que vai acontecer? Vamos lá, deixa eu mostrar o gráfico para você entender um pouco aqui a linha de pensamento. Por exemplo, imagina que você fez uma compra aqui em Bitcoin em meados de março de 2021, março, abril de 2021. Ou seja, você comprou o Bitcoin num péssimo momento, porque você já tinha um movimento impulsivo aqui bem significativo. Ó, se a gente considerar aqui, ó, que foi essa correção mais atual, você teve aí um movimento, olha a alta que ele teve aqui, ó, e depois você entrou num processo corretivo, ou seja, você passou um longo período nesse ativo, se você manteve a sua posição, você ficou aqui basicamente, né, nós estamos falando aqui meados de 2021, certo? Ou seja, você sofreu toda essa baixa aqui que aconteceu de 2021 até agora para o Bitcoin praticamente voltar ao seu preço de compra, entende? Então, quando você não utiliza a análise técnica para te colocar no melhor momento no mercado e, consequentemente, saber realmente qual é o momento de comprar, qual é o momento de vender, qual é o momento de ficar de fora, você vai passar por situações como essa, tá bom? Então, utiliza a análise técnica para você fazer as suas compras, mesmo que seja de longo prazo, mesmo que seja position, tá bom? Não ache que a análise técnica ela é somente para day trade e swing trade. Não, na verdade é o contrário, né? A análise técnica ela começou a ser introduzida nessa ideia de intradiário no day trade, isso é algo muito recente, isso é algo muito novo, tá bom? A análise técnica ela começou como uma base para análise de movimentos de médio ou longo prazo, ou seja, de meses e principalmente de anos, tá bom? Beleza? Bem, vamos lá. Dando continuidade, então, o contexto do Bitcoin é de alta, tá bom? Tecnicamente falando, é de alta. Devemos ficar atento aqui no fechamento desse mês de julho, última semana agora, né? O último dia operacional e também o último dia útil é quinta-feira. Então, vamos observar para ver como que ele vai se comportar aqui nessa máxima de dezembro, para ver se ele realmente vai conseguir fechar ou não rompendo, tá? Então, tecnicamente, eu não descarto a possibilidade do Bitcoin ir buscar 1 milhão, tá bom? Se ele realmente conseguir passar por essa máxima histórica, tá bom? Isso é técnico, beleza? Bem, quando a gente desce aqui para o gráfico semanal, nós falamos aqui dessa bandeira de alta, né? Que tinha um contexto legal no semanal, ou seja, pelo semanal ele fez um movimento impulsivo, fez um movimento corretivo, bandeira de alta, certo? Ou seja, a bandeira indica uma pequena parada, tá bom? Um pequeno respiro para uma continuação daquele movimento que o precedeu. Então, por exemplo, se eu considerar aqui que eu tenho, nesse exemplo aqui, uma bandeira de alta, e eu utilizo esse movimento aqui que aconteceu como mastro, olha só, e eu projeto esse movimento para cima, então eu estou utilizando aqui o mastro da bandeira e estou fazendo a projeção aqui a partir do início do movimento. Olha para onde ele projeta para mim esse movimento aí, basicamente na região dos 800 mil, tá bom? Então é mais um ponto técnico também aí para a gente ficar de olho aí para o Bitcoin, beleza? Gráfico diário ele está interessante, porque olha só, eu tive essa bandeira de alta pelo semanal, que foi uma grande bandeira, aqui pelo gráfico diário, nós conseguimos notar de forma bem visual, né, que nós tivemos uma clássica, segundo a escola de Elliott, uma clássica correção ABC,
tá bom? E aí, se eu considerar, por exemplo, todo esse movimento de alta, ele basicamente fez uma correção ABC de todo esse movimento, retraindo aí quase 50%. E aqui vem um ponto interessante que Elliott falava geralmente que as correções em formações de bandeira geralmente retrai 38%, que foi o que aconteceu aqui, tá bom? E aí ele já está indicando continuação. E se eu aplico essa mesma linha de pensamento, de análise, para esse cenário menor aqui, ó, eu tenho uma bandeira de alta, como eu mencionei, no gráfico diário, e aí se eu considerar o último movimento aqui dela, basicamente, se eu pegar mais ou menos daqui, ó, ela basicamente retraiu aí 38%, né? Nem chegou a cravar nos 38%, né? Ou seja, veio muito próximo, mas basicamente, ou seja, seguindo essa linha de pensamento aí. Então, pelo gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário, o contexto no Bitcoin é de alta. Tem que ver como que ele vai se comportar, se ele vai acionar essa bandeira, mas basicamente o contexto é de alta. Perfeito? Tranquilo? Bem, eu não sei se é o seu caso, eu vou pedir até para você comentar aí deixa aí na descrição, se você opera Bitcoin. E se você opera Bitcoin, se você opera no swing trade, ou se você position, né, está comprado no Bitcoin acreditando num movimento muito mais amplo, né, de meses ou de anos, ou se você faz day trade no Bitcoin. Por que estou perguntando isso? Porque é interessante, porque se eu souber que a maioria que está acompanhando Bitcoin aqui é investidor, né, não opera Bitcoin no day trade, não especula Bitcoin, não faz sentido eu ficar olhando muito para as análises ali intradiárias do Bitcoin, tá? Então deixa seu comentário aí se você opera Bitcoin e qual que é a modalidade que você opera, ou se você só faz investimento aí em Bitcoin, tá bom? Bem, passando aqui rapidinho pelo gráfico intradiário, tendência de alta, uma correção complexa, que é basicamente aquela formação de bandeira lá no gráfico diário, certo? E aqui é uma formação de triângulo descendente, tá? Vamos observar aí, ó, segunda-feira ele já no último pregão, sexta-feira, ele já fez um movimento bem significativo de alta, tentando basicamente quebrar essa LTB. Então, o cenário aí, por enquanto, é um cenário de alta, tá bom? Nós temos um mercado consolidado para o intradiário, ou seja, para quem opera Bitcoin no day trade, já foi um mercado mais complexo essa semana, olha só. Teve algumas oportunidades, mas já foi um mercado um pouquinho mais travado para quem já opera Bitcoin aí no day trade, ou seja, né? E aí já começa a vir a complexidade aí do day trade. Mas mesmo assim, ó, nesse último pregão, nós tivemos algumas oportunidades de compra aqui, na qual eu não vou entrar muito no detalhe. Geralmente você vai ver eu falando um pouquinho mais sobre, digamos assim, operações de day trade lá no meu Instagram, tá? Então peço que você acesse lá meu Instagram e me siga lá, tem um link aqui na descrição, beleza? Aqui eu vou focar mais nessas análises de médio e longo prazo, beleza? Então, finalizando aqui o Bitcoin, contexto é de alta, tá bom? Contexto é de alta, tendência de alta. Só vamos observar aí nesse mês de julho como que ele vai se comportar aí, como que vai ser o fechamento desse mês de julho aí com relação a essa máxima de dezembro de 2024. Beleza? É isso aí. Bem, agora nós vamos passar aí pelo gráfico do dólar. Dólar futuro, tendência de alta aí que se iniciou lá em 2011. Tivemos uma máxima histórica aqui em 2020 e depois ele de alguns anos, ou seja, em dezembro, ele volta para testar essa máxima histórica. E aí ele me deixa aqui basicamente em dezembro, janeiro desse ano, uma possível violação nessa máxima histórica, ou seja, até o momento eu não posso descartar que isso aqui foi somente uma violação, certo? Nós tivemos aqui então um movimento impulsivo que se iniciou lá em meados de 2023, nós estamos olhando para o gráfico mensal, então cada candle desse daqui se refere a um mês, certo? Nós tivemos aqui um movimento impulsivo e ele está até então num movimento corretivo. A questão é, se a gente considerar que esse movimento de baixo que está acontecendo vai só corrigir esse movimento de alta, ele ainda pode vir buscar essa região aqui do 5.310, 5.315, 5.320. É possível, tá bom? Agora, se esse movimento aqui de baixa vier para um movimento, uma anulação desse movimento de alta que se iniciou lá em 2023, nós podemos esperar também um cenário similar a esse aqui, ou seja, uma volta e V. Se isso se validar, ou seja, qual que é a última barreira para esse movimento ter uma característica de um movimento corretivo? É basicamente a retração de 61,8. Eu posso dizer que em 80 a 85% das vezes, quando um possível movimento corretivo perde o 61,8 de um movimento impulsivo anterior, isso eu estou falando de um movimento nos 5 minutos, de um movimento no semanal, de um movimento no mensal. Quando o mercado ele perde a retração de 61,8%, geralmente ele devolve 100% do movimento. Eu vou repetir. Quando um possível movimento corretivo perde a retração de 61,8 daquele movimento que o precedeu, geralmente ele devolve 100% do movimento, tá? Então,
ainda nós podemos especular que esse cenário no dólar é um cenário corretivo desse movimento que se iniciou mais específico ali em 2023. Agora, se ele perder essa região dos 5.310 a 5.320, nós podemos esperar uma devolução de 100%. Se essa devolução de 100% acontecer, em algum dado momento futuro, ele vai voltar para essa região aqui dos 5.700, que foi uma mínima, que é uma mínima, né, muito importante aí, que já vem segurando o dólar aí há alguns anos também, tá bom? Quando eu olho, por exemplo, para as médias no gráfico mensal, as médias menores, ele já está praticamente trabalhando abaixo da 9 e está basicamente na região da 20 períodos, né? Ainda é muito cedo para a gente falar que ele perdeu pelo gráfico mensal a média de 20 períodos. Ele pode, por exemplo, ainda ao longo desse mês, né, fechar aqui basicamente segurando nessa região. Outro ponto técnico importante que nós devemos também considerar para essa tendência de alta do dólar que pode realmente estar chegando ao fim, né? E validar isso aqui como um grande processo, grande evento de distribuição, tá bom? É essa LTA. Observa que essa LTA, ela veio passando por alguns ajustes, então você poderia, por exemplo, ter alguns pontos aqui traçado, né, de forma técnica, e observa que ele foi rompendo essas linhas de tendência, olha só. E aí a última atualização que nós temos dessa linha de tendência, basicamente é nesse ponto atual que ele se encontra, olha só. Então todos esses possíveis pontos aqui de linha de tendência que nós poderíamos ajustar, já foi todas elas rompidas. Então a última barreira para uma linha de tendência de alta é que ele realmente rompendo ela, né, então nós podemos especular que ele vai vir para uma correção mais significativa, é essa última atualização que foi dessa mínima de 2023, tá bom? E basicamente olha só como que ele está se comportando aí. Então a gente precisa olhando para esse gráfico mensal, nós precisamos de mais informação aqui, nós temos que ver como que o dólar vai se comportar nesse mês de julho, né, e observar o comportamento dele também no mês de agosto. É muito cedo para falar que ele rompeu, é muito cedo para falar que ele vai realmente retomar a tendência a partir dessa região, ou seja, nós temos que aguardar, tá bom? Gráfico semanal. No gráfico semanal, observa que eu já tenho aqui, olha só. Então eu considero aquele movimento que eu falei, que se iniciou lá em 2023, foi esse movimento de alta, meados aqui de dezembro a janeiro de 2025 ele faz essa máxima. E olha só, se você considerar aqui, ó, essa região, eu tenho basicamente o que aqui? Ó? Eu tenho um evento clássico de reversão, conhecido na análise técnica como um padrão de oco, ou seja, chamado também de ombro, cabeça, ombro. E olhando para essa formação aqui de ombro, cabeça, ombro, inclusive, ele já validou, né? Ou seja, ele já acionou essa formação. O que Charles Dow falou? Charles Dow falou, a tendência é válida até que a reversão seja confirmada. E o que valida a reversão de uma tendência? Quando você tem uma tendência de alta, quando o mercado se desenvolve fazendo topos e fundos ascendentes, o evento, segundo Charles Dow, que valida a reversão da tendência é o evento contrário a esse evento de topos e fundos ascendentes, ou seja, quando você tem um topo e um fundo mais baixo que o topo e o fundo anterior. E tecnicamente falando, esse evento já aconteceu. Então você tinha aqui uma tendência de alta, certo? Topos e fundos ascendentes, olha o que ele faz? Ele faz um movimento de baixa, ele tenta retomar a tendência de alta, falha, e aí ele me faz aqui inclusive uma correção A, B, C, flat, segundo Elliott, e já perde essas mínimas aqui, validando para mim um evento clássico de pivô de reversão. Ou seja, no gráfico mensal, eu ainda não tenho o evento completo de reversão. Isso, para acontecer no gráfico mensal, vai levar muito mais tempo, certo? Porque cada barra, cada candle é um mês. Agora, no gráfico semanal, ele já validou para mim um evento completo de reversão. Então, voltando para aquela linha de pensamento que eu compartilhei com você, esse movimento que está acontecendo aqui, ele pode ser tanto um movimento corretivo, desse movimento que se iniciou lá em 2023, e se ele for somente um movimento corretivo, ele vai encontrar suporte em alguma das principais retrações de Fibonacci, cujo são as retrações de 38, 50 e 61.8, mas se ele perder essa retração de 61.8, que eu considero a última barreira para um movimento corretivo, existe grande probabilidade de ele devolver 100% do movimento, fazendo aquele evento clássico de volta em V. Perfeito? Bem, bastante informação técnica, né? Mas a base é essa. Olha só, cruzamento das médias já aconteceu no gráfico semanal, ou seja, a gente não opera o cruzamento das médias, mas é uma informação, tecnicamente falando, muito interessante também, tá? E observa que, se eu considerar aqui, por exemplo, só a média de 20 períodos e observar essa região de mínima que nós temos aqui, ó, eu posso
basicamente traçar mais ou menos essa região aqui, ó, o que pode estar acontecendo aqui no dólar, basicamente pode ser uma correção, fazer uma troca de polaridade nessa região, um clássico pullback, para ele dar continuidade à tendência de alta, tá bom? Então, fiquem atentos aí no dólar, se ele alcançar essa região aqui dos 5,660, 5,670. Inclusive, se eu considerar também o último movimento de baixa, né, que foi basicamente esse aqui, ó, eu tenho aí basicamente retração do 61.8, olha só. Inclusive, ele já testou essa retração e já se segurou. Então, mas ainda não descarta a possibilidade que ele pode vir agredir essa região aqui, testar essa região dos 5,700. Ou seja, tecnicamente falando, até o momento atual, esse movimento de alta aqui tem um contexto de um movimento corretivo. Vamos observar como que esse movimento, qual que é a característica desse movimento lá no gráfico, aqui no gráfico diário. Olha só. Aqui no gráfico diário, né, eu comentei com você que ele poderia, né, acho que umas 2 semanas atrás, ou foi na semana passada, que nós poderíamos aqui ter um movimento de alta a partir dessa região, porque nós tínhamos linha de retorno e nós tínhamos uma divergência de preço entre o preço e o oscilador aqui nessa região. Então, o que estava acontecendo aqui no dólar tinha uma característica de um movimento, de uma exaustão, de um clímax, né, na ponta vendedora. Se validou isso, né, se validou, ele foi para cima. Então, acho que foi na semana retrasada, né? Porque nós temos aqui basicamente 2 semanas. Ele foi para cima, só que ainda não se afastou muito da região. E você vê que ó, a presença, né, de vendedores aqui nessa região é significativa. Ó. Toda essa estrutura aqui para baixo é uma região de resistência para o dólar. Então, o que a gente deve observar? Tem 2 principais possibilidades aqui. Ou nós temos aqui basicamente uma bandeira de baixa, se formando aqui no dólar, nessa região do diário, tá? Ou nós temos aqui também uma estrutura menor de uma bandeira de alta, que também nós não podemos descartar. E aí vem um ponto interessante, né? E esse princípio, ele remete àquele conceito de fractais segundo Charles Dow, né? Segundo Elliott, né? Esse Charles Dow não falou muito sobre fractal, na verdade foi o Elliott. Então nós podemos, por exemplo, ter aqui uma bandeira de alta, apesar que já se alongou muito essa estrutura para ser uma boa bandeira, né? Geralmente as boas bandeiras são formações gráficas pequenas, né? São eventos pequenos, né? Mas ainda assim eu não posso descartar a possibilidade do dólar tentar um movimento de alta vindo testar essa região dos 70, como eu mostrei lá no gráfico semanal. Isso ainda, tecnicamente falando, é possível, tá? Isso pode acontecer. Beleza? Então vamos observando. Então assim, o dólar ele já está numa tendência de baixa, né, principalmente do gráfico semanal para baixo, no gráfico diário isso já está muito mais evidente, olha só, mas eu não descarto a possibilidade do dólar realmente tentar um movimento de alta aí vindo testar essa região dos 70, né, essa região aqui do 65, 5670, é possível. E aí ele validaria essa possível formação aqui como, né, um evento de reversão pelo diário, validando uma bandeirinha de alta, tá bom? Perfeito? Só que olha só, olha que cenário complexo aqui no gráfico diário. Se está complexo aqui, isso aqui vai ficar muito mais complexo ainda lá no gráfico intradiário. Vamos para lá? Olha só que negócio feio que está aqui. Aqui eu já estou no contrato vigente Q25. Olha que mercado horrível para se operar o dólar tem sido esses dias. Com algumas exceções, né, como por exemplo aqui você teve um dia interessante, um dia direcional, com algumas exceções tem sido um mercadinho bem complexo para se operar. Típico de um movimento corretivo. Quando você olha para o conceito de movimento impulsivo, movimento corretivo, o movimento impulsivo ele sempre vai ser um movimento direcional, um movimento forte, um movimento que vai respeitar os princípios técnicos da análise técnica. Diferente de um movimento corretivo, que muitas vezes ele vai corrigir em alguns casos, ele vai ter uma correção mais complexa. Então, por exemplo, você pode ter uma correção complexa, como por exemplo, olha só, vamos para o gráfico do Bitcoin, só para você entender aqui o que eu estou falando. Esse aqui você tem uma possível correção complexa, né? Ou seja, movimento impulsivo de alta, movimento corretivo, né, de baixa, né, que é o que está acontecendo aí, um movimento mais lateral, mas é uma complexidade de movimento. E aí o que você precisa fazer? Você precisa utilizar a análise técnica para você saber o momento, saber o time, ou seja, você saber realmente quando ele está finalizando uma correção e iniciando um novo movimento impulsivo, seja para uma continuação da tendência, seja para uma reversão da tendência, tá bom? Beleza? Bem, é isso aí, tá? Eu não vou passar nos contratos aqui nos gráficos de 5 minutos, para a gente não ficar muito tempo aqui, tá? O objetivo aqui da análise semanal de mercado é rodar praticamente aí nos gráficos maiores, mensal, semanal, diário e até o intradiário de 60 minutos, mas o cenário aí
que eu tenho aqui nos 5 minutos, basicamente é isso aí. Se você quiser tirar um print e depois, né, ver se está batendo com a sua análise aí também, fica à vontade, beleza? Bem, vamos passar agora pelo gráfico do índice. Meu caro, se você ainda não deu um like no canal, deixa seu like aí, tá bom? Compartilha esse vídeo, de repente, naquele grupo de trader que você participa lá no Telegram, no WhatsApp, tá? Porque se realmente as análises que eu tenho compartilhado aqui com você está agregando de alguma forma para você, é interessante também que isso venha a ser entregue aí para outros traders que estão iniciando no mercado também, tá? Bem, então nós já passamos aqui pelo contrato do Bitcoin, já passamos aqui pelo contrato do dólar, né? Agora nós vamos passar pelo contrato do índice, o queridinho aí dos day traders da B3. Olha, o índice, nós temos essa formação aqui de triângulo, nós podemos chamar na análise técnica de formação de megafone, e na escola de Elliott, essa formação é chamada de triângulo expansivo. Você tem o triângulo simétrico, que ele afunila, e você tem um triângulo expansivo, que ele abre conforme o preço se desenvolve. O mais interessante que aconteceu aqui foi que realmente ele respeitou essa linha superior aqui da formação. Olha só como que ele testou, eu já tinha essa formação traçada aqui há muito tempo, né? Alguns meses eu já estou com ela traçada, e ele respeitou muito bem essa região. Então mostra assim que essa formação está sendo vista por mais de um trader, como por exemplo eu e você, certo? E olha só, peixe grande, né? Ó, ele respeitou aqui essa máxima histórica. E aí ele, basicamente, nesse mês de julho, ele já engolfou o mês de maio e já engolfou o mês de junho. Então nós já temos aqui um possível evento, ou um possível candle de engolfo aqui nessa região, que é um padrão bem baixista, né? Numa região de preço muito importante, tá? Então, quando eu olho para esse gráfico do índice, gráfico mensal, ó, divergência, né? Eu já tinha compartilhado com você, se você acompanha aqui minhas análises aqui já há mais tempo, né? Ou seja, contexto de baixa no índice, tá? Você ainda não tem uma tendência de baixa estabelecida no índice pelo gráfico mensal, não, você não tem, né? Mas você tem um contexto aí que realmente ele tem potencial para vir para baixo, tá? Agora, até onde vem esse movimento de baixa, aí só o tempo vai dizer. Mas não podemos descartar essa possibilidade de ele voltar para esse nível de preço aqui, ó. Vim testar basicamente essa região dos 122 mil pontos. 120 a 122 mil pontos. Tecnicamente falando, é possível, tá bom? Ou seja, só nesse mês de julho, ó, ele já entregou aí 10 mil pontos, né? Desse movimento aí que o precedeu, tá? Perfeito? Quando eu coloco as médias, eu tenho as médias ligeiramente ascendentes, né? Já começando a ficar flat, um pouco abaixo aí da onde o preço se encontra, da onde o mercado se encontra. Então, vamos observando. Gráfico semanal. Ó, gráfico semanal, ele já, né, como nós estamos vendo aqui, ó, ele fez um movimento de alta. Tínhamos aqui um contexto de que ele estava só corrigindo para tentar mais uma pernada de alta, e o que aconteceu? Ele falhou, né? Então, o que eu vejo aqui realmente como possibilidade é de ele realmente perder essa região aqui. Aqui lá no gráfico diário, a tela aqui tá reiniciando sozinho. Bem, vamos lá. Ó, gráfico diário. Olha aqui, ó, no gráfico diário, olha que ponto, o que a gente deve observar aqui. Primeiro é essa questão aqui, ó. Nós temos aqui essa região de preço, certo? Temos aqui um nível de preço muito importante, ou seja, região aí basicamente dos 135, 134 mil pontos, certo? Foi um nível de suporte, foi um nível de resistência e depois serviu como um nível de suporte aí, ó, por várias vezes, né? Ó, essa região aqui ela começou lá em março de 2023, de 2025 e depois foi testada aqui por várias vezes, tá bom? A questão aqui é, o contexto dele é de baixa, tá? Porque olha só, ele me faz aqui uma estrutura que indicava possível rompimento desse movimento lateral. Então nós temos aqui um movimento lateral, ele estrutura aqui o que eu chamo de um pivô pré-rompimento, ele tenta renovar a máxima histórica, falha, né? Até fecha acima, mas falha. Só que aí o que acontece em seguida? Ele já faz aquele cenário clássico que antecede uma reversão, que é a anulação do movimento anterior. Então, tecnicamente falando, o contexto para o índice dar continuidade a esse movimento de baixa. Só que o que nós devemos observar aqui, ó, que se eu considerar esse movimento de baixa, ele ainda não retraiu nem 38%, entende? Então a pergunta é, será que ele realmente, a pressão vendedora está forte o suficiente para ele já a partir daqui descer, né? Seja fazendo uma correção ABC, ou já vindo agora, né? Ou não, ou ele vai tentar uma retração, tá? Ou seja, o contexto do índice é de baixa,
E se ele perder aqui essa região de mínima, né, que ele deixou aí nessa semana, ele valida um evento clássico aí de reversão pelo gráfico diário. Então, do gráfico diário para baixo, já pode se falar que ele vai estar numa tendência de baixa aí, tá bom? De mais longo prazo, né? Nós já temos um movimento de baixa, mas eu falo um evento completo aí, se ele conseguir perder essa região, porque ele também aciona para a gente no gráfico diário um pivô de reversão, certo? Ó, cruzamento das médias já aconteceu, testou a média de 9 períodos, deixou aqui um padrão clássico de candle, né? Um padrão de enforcado, né? Seguido aí de um candle interno, né? Um padrão confirmador aí. Então nós temos aqui, se eu olhar a combinação desses dois candles, eu tenho o quê? Eu tenho um Harami de baixa, certo? Eu tenho um enforcado e candle 139, 140 e tenho um Harami de baixa. Agora a pergunta é, será que ele já perde essa mínima nessa próxima semana, nesse finalzinho de julho, ou ele vai segurar nessa região e vai tentar mais uma correção, evoluindo para uma clássica correção ABC? Né? E aí pode ser uma correção ABC flat, ele pode triangular, ele pode alongar aqui nessa região. É um suporte importante de preço, tá? Então fiquem atentos aí para o índice nessa região. Beleza? Bem, vamos lá. Vamos passar agora aqui pelo gráfico, pelo contrato vigente. Q25. Gráfico de 60 minutos. Eu tracei aqui um pouquinho antes de começar a análise, eu tracei essa LTB. E na verdade eu tracei esse canal, só que ainda é bem subjetivo essa linha de retorno, tá bom? Então ela é bem subjetiva, tá? Mas o que você deve dar mais atenção aqui é essa LTB, tá? É uma LTB mais atualizada. Nós tínhamos aqui um outro ângulo dessa LTB, ó. Só que observa que ele foi rompendo ela e eu tracei para essa máxima aqui. Por quê? Porque essa máxima anulou esse último movimento de alta. Então é válido considerar esse ponto aqui na região dos 136.800 como um topo importante aí para o intradiário, tá bom? E olha, o cenário é esse, ó. Nós temos aqui basicamente o mercado tentou aí um movimento de alta que teve só uma característica corretiva, já devolveu 100% do movimento, só que ele está ancorado nesse suporte que vocês já viram que é um suporte relevante lá pelo gráfico diário. Então eu não posso descartar a possibilidade dessa região aí ter uma defesa significativa por parte dos comprados para impulsionar o índice para cima, seja para uma correção, ou seja, até para uma reversão, beleza? Ou seja, o índice ele está numa tendência de baixa, só que em um suporte significativo de preço. Então, fica atento aí nessa próxima semana para ver como que ele vai se comportar nessa região. Ó, um preço já com uma característica de exaustão. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Se a gente tem alguma divergência aí, né? Tem uma sutil divergência, né? Numa região de sobrevendido, então é válido sim, tá? É válido. Tá bom? Para o intradiário é válido, tá bom? Então, eu não posso descartar a possibilidade do índice tentar, né, pelo menos aí, digamos assim, na segunda-feira, se não tiver nenhum evento macroeconômico que aconteça nesse final de semana que venha impactar, né, que ele tentar aí uma retração a partir dessa região. Eu não descarto essa possibilidade. Perfeito? Bem, acho que é isso, né, que eu queria compartilhar com você. Então, basicamente, nós tivemos aí a análise do Bitcoin, a análise do dólar e a análise do índice. E basicamente é isso, tá? Como eu falei no início aqui do vídeo, o objetivo é nós utilizarmos a análise técnica para extrair informações lógicas do comportamento do preço, tá? Então, a base para você iniciar, né, seja como um day trader, swing trader ou como investidor, utilizando o gráfico somente para você pegar os melhores momentos ali em tempos gráficos maiores, gráfico semanal, gráfico mensal, a base é a análise técnica, tá? Então, aprenda a análise técnica, tá bom? Aplique a análise técnica, principalmente em tempos gráficos maiores que você vai realmente conseguir performar bem, tá bom? Ou seja, você vai conseguir se posicionar no mercado nos melhores momentos, tá? Ou seja, você vai conseguir realmente aí extrair bastante resultado aplicando a análise técnica nesses gráficos maiores. Se você é um day trade, né, também ela vai funcionar com mais complexidade, claro, mas não vai deixar de funcionar. Beleza, meu caro? Então é isso que eu queria compartilhar com você. Um abraço e até a próxima.